Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Aleluias. Salmos capítulo 1 diz o seguinte. Aleluias. Salmos capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto aos rios de águas, que produz o seu fruto em sua estação, e sua folha também não murchará, e tudo aquilo que lhe faça prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio não perecerá. Amém. Poder sentar um minutinho. Essa palavra o Senhor trouxe para nós nessa meditação, nessa abertura do trabalho, né? Ele diz o seguinte: abençoado é o homem ou a mulher que não anda no conselho dos ímpios, né? Não anda, mas o seu prazer está na lei do Senhor, o seu prazer está na palavra, o seu prazer está a meditar dia e noite na palavra do Senhor. Nós possamos neste momento agora ter o nosso prazer colocado nas mãos do Senhor, ter o prazer de estar aqui adorando ao Senhor, ter o prazer de estar aqui glorificando, exaltando o nome do Senhor. Este é o momento nós possamos adorar, glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Aleluias, louvamos ao Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Aqueles que é livre e leva o seu nome, cantando ao Cordeiro uma canção. Aquele que é Seu nome, cantando ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para
o teu povo clama, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Teu nome, Teu nome é mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governo e poderes, teu nome é sobre todos. mais uma vez. Teu nome é mais alto, teu nome é o maior, Aleluia! teu nome é sobre todos Declare em nome de Jesus. os tronos E domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. teu povo canta. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Somente tu és, por quem a minha alma esperou, a ponte da vida. Somente que tu me és. encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dai-me de beber, dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi o teu falar. Digam, tu és, por quem a minha alma esperou. A minha alma esperou. Fonte de vida, A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Levanta suas mãos para o céu. Erga a sua adoração para Ele. A Bíblia diz que a mulher samaritana chegou junto ao poço e Jesus estava lá.
E quando ela chega, Jesus diz: dá-me de beber, mulher. E ela diz: como pode você pedir água para mim, sendo judeu? E Jesus diz: se você soubesse quem é que te pede água, lhe pediria e eu te daria a água da vida, e você nunca mais teria sede. Ei, o meu Jesus está aqui nessa noite, te oferecendo uma água que você vai beber e não terá mais sede. Essa água que se tornará em ti uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que assim o adorem em espírito e em verdade. Se você veio para esse lugar adorar, esse é o teu momento. Começa a dizer palavras de adoração para Ele. Começa a declarar que Ele é santo. Começa a declarar que Ele é poderoso, que o seu poder é maior que qualquer outro poder, que o seu trono é mais alto que qualquer outro trono. Aleluia. Começa a declarar para Ele que somente Ele tem o dom tem a unção de curar, somente Ele tem a unção de prosperidade, somente Ele tem a unção de autoridade. Adore, 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 adore. Entregue a sua vida como adoração para Ele. Diga: tu és Senhor, tu és Senhor, tu és a fonte de vida. O cordeiro que foi morto e reviveu. Tu és. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, Deus, fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir,
Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, Eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. se eu não te ouvir, Eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra tendo ao teu mandar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra tendo ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Aleluia. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Se eu não te ouvir, Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. receba isso em nome de Jesus. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Essa é a certeza. Se eu te ouvir, Que o ouvido dele não está agravado para que não possa ouvir. Tua voz é
Bíblia diz: batei e abrir-se-vos-á. A Bíblia diz: se você bater, a porta vai abrir. Se você buscar, você vai encontrar. Aleluia, Jesus. Ele diz: clama a mim, e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele está vendo, Ele está contemplando os momentos que você tem passado sozinho, os momentos que você tem chorado, os momentos que você tem se afligido. Ele tem contemplado e olhado e dizendo: filho, filha, eu não estou te deixando só, pois eu estou contigo, eu estou do teu lado, eu te faço mais do que vencedor, eu te pego pela tua mão e te coloco de pé, eu te coloco de pé, eu acalmo o mar, eu acalmo a tempestade. Se eu não te ouvir, Cante isso mais uma vez. eu morro. Declare isso, Se eu declare, não declare. te ouvir, Declare com o teu coração. eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, Mas se eu te ouvir, eu vivo, eu vivo, eu eu vivo. vivo. Se eu te ouvir, Eu prospero. eu prospero. Tua voz é segurança do começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é Aleluia. Deus possa abençoar a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, louvado é o nome do nosso Deus, né? Vamos estar adorando ao Senhor mais uma vez, né, com a oportunidade agora, Nayara e o Emanuel, para estar adorando ao Senhor neste momento também, continuar a nossa adoração, o nosso louvor. Deus está na casa, irmãos, fique ligado, Ele está aqui, Ele se faz presente neste lugar, através dos louvores, dos hinos que estão sendo cantados. Deus, possamos estar ligados no trono, ligados no que Deus tem preparado para mim e para você, né? Fique ligado, Deus tem coisas grandes para fazer na minha vida, na sua vida. Ele quer te usar, Ele quer te capacitar para a honra e glória do nome dEle. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Você foi chamado para ser vencedor. E por que querer parar na caminhada? Acredite, tudo isso vai passar. E o hino da vitória você irá cantar. Deus não prova o crente além das forças, não.
Ele sabe até onde você pode suportar. Essa lágrima em teu rosto Deus vai enxugar, e as promessas que Ele fez se cumprirá. Só depende de você pra isso acontecer. Levante a cabeça e tome posse da vitória. Passa o céu e passe a terra, tudo vai passar, mas o que Deus te prometeu se cumprirá em tua vida. Deus escreveu a sua história com as próprias mãos. Não tem ponto ou interrogação, a vitória é garantida. Passe o céu e passe a terra, tudo vai passar, mas o que Deus te prometeu se cumprirá em tua vida. Deus escreveu a sua história com as próprias mãos. Não tem ponto ou interrogação, a vitória é garantida. Deus não prova o crente além das forças, não. Ele sabe até onde você pode suportar. Essa lágrima em teu rosto Deus vai enxugar, e as promessas que Ele fez se cumprirá. Só depende de você pra isso acontecer. Levante a cabeça e tome posse da vitória. Passa o céu e passa a terra, tudo vai passar, mas o que Deus te prometeu se cumprirá em tua vida. Deus escreveu a sua história com as próprias mãos. Não tem ponto ou interrogação, a vitória é garantida. Passa o céu e passa a terra, tudo vai passar, mas o que Deus te prometeu se cumprirá em tua vida. Deus escreveu a tua história com as próprias mãos. Não tem ponto ou interrogação, a vitória é garantida. Deus escreveu a sua história com as próprias mãos. A vitória é garantida. A vitória é garantida. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Essa irmã Angélica está adorando ao Senhor neste momento. Nossa irmã Angélica estiver adorando, vamos trazer o nosso dízimo, as nossas ofertas na casa do nosso Deus, né? Nós possamos estar contribuindo para o crescimento da obra do Senhor, a manutenção da casa do Senhor. Eu convido você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, vamos estar orando ao Senhor neste momento. Coloca nas suas mãos agora, para que Deus possa estar abençoando a nossa casa. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por cada dizimista, por cada ofertante, ó Pai, cada um, ó Pai, que se faz presente aqui agora, nesse exato momento, e vai estar ofertando a tua casa, vai estar dizimando, ó Pai. Abençoa cada um de nós, a cada um que se faz presente aqui, ó Pai. Talvez não tenha hoje, ó Pai, mas esteja abençoando o seu celeiro da mesma forma, ó Pai. A cada um que entrou por aquela porta, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai. Amém, Deus, e amém. Deus está adorando o Senhor. Aleluia. Aleluia.
Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Aleluia. Oh Deus, maravilhoso. Santo, santo é teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Oh Deus, santo é o teu nome, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está adorando ao Senhor neste momento, amados. Cumprimento toda a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Aleluias. Vamos juntos adorar ao Senhor, aleluias. Glorificado seja teu santo nome, aleluias. Nunca pare de lutar, aleluias. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém estar assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Aleluia, a recompensa vem, aleluia. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir. Aleluia. Que terrível arma é usada para tentar
paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém estar assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Aleluia. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Aleluia. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Aleluias. Eu agradeço a oportunidade, irmão. Aleluias. A diaconisa Mara vai estar missionária, né? Perdão, minha irmã. Missionária Mara vai estar adorando o Senhor também neste momento, com a oportunidade. Aleluias. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Se o Senhor prometeu e começou a boa obra, Ele não vai parar enquanto ela não estiver terminada, amém? Glória a Deus. Aleluia. Tu és digno, Senhor, de toda adoração. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passa os céus e passe a terra, tua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá.
vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Sabe o que aconteceu? Ouvi a voz de Deus bradar, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. E ele me disse assim: eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada no papel, porque eu sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Bate os céus e bate a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus. Oh, aleluia! Fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus. Fiel é Deus, que não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, mas ele vela por tua palavra. Já prepare o coração pra ver Deus completar essa linda obra que ele começou na sua vida, e você vai cantar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. Quem crê no seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, tua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Mais fiel que o meu Deus nunca houve e jamais haverá. Oh, aleluias. Se a luta ainda não terminou, porque não chegou o tempo de Deus, porque a obra dele sempre vai ser completa na sua vida, amém? Aleluias, glória a Deus. Nossos avisos. Sábado, dia 12 de abril, sábado agora, gente, depois da manhã. Você, mulher, aniversário do Círculo de Oração, 6º aniversário. Preletora missionária Kézia Apolinário da Barra de São Francisco vai estar aqui
você está convidado a estar aqui com a gente. Além de você estar, traga mais alguém, traga algum visitante, para que nós possamos juntos estar aqui adorando o nome do Senhor. Vai ser um derramado, o poder de Deus, vai ser bênção, entendeu? Deus vai prover neste lugar, mas depende de nós, de eu e você, estar com o nosso coração aberto e sensível para ouvir, entender, compreender aquilo que Deus quer fazer. Então, não perca, não deixe de estar aqui. O tema é: Deus conta conosco para uma grande obra. Aleluia. Neemias 6:3. Louvado seja o nome do Senhor. Mais algum? Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã. Tem sido bênção. Não deixe de estar presente. Estamos sentindo a sua falta. Está aqui na manhã aprendendo mais da palavra do Senhor, e logo mais à noite, culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Aleluia. As crianças vão ter salinhas? Vai, 7 anos abaixo. Aqui na frente, rapidinho. É todo mundo? É todo mundo, gente. Todo mundo? As crianças aqui à frente. Olha! Calma, devagar. Vamos estar orando então? Olhinhos fechados, criançada. Olhos fechados. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por cada criança, ó Pai, que se faz presente aqui neste lugar, pela tia Mara, que vai estar ali agora adorando o Senhor, ensinando elas a palavra, o linguajar, na linguagem deles, ó Pai. Deus, capacita ela dia após dia, ó Pai, que as crianças, ó Pai, não cresçam só do tamanho e idade, mas venham crescer na graça, no conhecimento da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Caminhando eu vou. Caminhando eu vou para Canaã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar o pastor William, né, para estar ministrando a palavra para nós nessa noite. Aleluia. Está orando, né? Nosso irmão. Senhor Deus, queremos, ó Pai, agora nessa noite, ó Pai, colocar o Teu filho, ó Pai, debaixo de Tuas mãos. Deus, o Senhor venha estar dando ele sabedoria e graça, tudo que ele estudou, tudo que o Senhor colocou no coração dele, traga a sua memória. Deus, tem que trazer uma palavra rema, uma palavra revelada aos nossos corações, e nos dá um coração sensível, um coração contrito, um coração e um ouvido, ó Pai, sensível à Tua voz, ó Pai, nessa noite. Usa o Teu filho, capacita ele a cada dia, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Você que tem Bíblia, abra comigo no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Somente o versículo 7. Para a gente caminharmos aqui pela palavra de Deus. Tiago capítulo 4, verso 7, quem encontrou, diga amém. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Fecha os teus olhos. Sei que aqui fora feita uma oração pela minha vida, e eu creio nessa oração plenamente, mas eu sempre entendi que oração nunca é demais. Quanto mais nós oramos, mais íntimo nós se tornamos de Deus. Quanto mais nós oramos, mais sensível nós ficamos da voz do Senhor. Então fecha os teus olhos agora. Eu sei que Deus está aqui neste lugar, porque eu estou sentindo a presença dEle nessa casa.
E eu sei que não só eu, mas toda a igreja já pôde sentir a presença de Deus nesse ambiente. E se Deus estar aqui, com certeza, alguma coisa já está acontecendo aqui neste lugar. É a quinta profética. Quando nós falamos de algo profético, nós falamos de algo sobrenatural da parte de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós cremos, ó Deus, na Tua presença neste lugar. Senhor, eu sei que o Senhor vem falando neste lugar desde a palavra de abertura, ó Deus, mas chegou o momento, ó Deus, onde a Tua palavra será ministrada neste lugar. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue falando conosco neste lugar através da Tua palavra. Deus, em nome do Senhor Jesus, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito, e que o Teu nome seja glorificado nessa noite uma vez mais. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Glória a Deus. Bendito seja o Todo-Poderoso. Aleluia. Oh, glória. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus está aqui nessa noite. E com certeza você não volta para sua casa da mesma forma que você chegou neste lugar. Quantos acreditam? Levante a sua mão para cima. Digam glória a Deus, digam aleluia. Receba a palavra profética na tua vida essa noite. Glória a Deus. Queridos, é bem verdade que hoje seria o Haroldo que ia ministrar, mas a gente fez aqui uma troca de data. E quando ele me propôs essa troca de data, eu fui buscar do Senhor a respeito de uma palavra para a noite desse dia. E Deus me levou a este versículo do capítulo de Tiago, capítulo 4. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu quero falar a respeito nessa noite de resistência. Diga comigo, não é força. Ah, está muito fraco. Diga mais alto, não é força. É resistência. Glória a Deus. Vou pregar até mais animado hoje. Para falarmos desse tema na noite desse dia, eu preciso citar alguém aqui que foi o maior exemplo em toda a Bíblia Sagrada de resistência. Talvez alguém já começou a pensar em alguns personagens, mas eu quero falar aqui do personagem central. Quero falar aqui de Jesus. A Bíblia diz que apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E a mensagem que João pregava naqueles dias, talvez se fosse para essa geração de hoje, seria uma mensagem muito dura. Por quê? Porque a mensagem que João pregava, Daniel, era uma mensagem de arrependimento. E a Bíblia diz que toda Jerusalém, Judéia e a cidade circunvizinha vinha até o Jordão para ver João pregar. E quando João percebia ali a presença de alguns fariseus, a Bíblia vai dizer que João gritava dizendo: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, fruto de arrependimento. E a Bíblia diz que muitos eram batizados por ele. E João dizia: na verdade, eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a Bíblia diz que enquanto João está ali pregando e batizando, apareceu diante de João
Jesus. E Jesus, direcionando a João, ele diz: batiza-me. João então começa ali a retrucar Jesus, dizendo: sou eu que necessito de ser batizado por ti, e tu vem a mim? E Jesus vai dizer para João: deixa pois agora, porque é necessário que se cumpra toda a justiça. E a Bíblia diz que então João o permitiu, e Jesus foi ali por ele batizado. E após Jesus sair das águas, a Bíblia vai dizer que do céu desceu o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba e repousou sobre Jesus. E logo após, uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. E a Bíblia diz que após Jesus ser batizado ali no Jordão, Jesus vai ser conduzido para o deserto, para ser tentado, para ser provado, ou para ser testado, como alguns gostam de dizer. E a Bíblia diz que Jesus no deserto, ele jejua 40 dias e 40 noites. E após ter jejuado 40 dias e 40 noites, a Bíblia vai dizer que Jesus sentiu fome, mostrando a sua parte humana, porque apesar de ser filho de Deus, de ser Deus, aqui, nesse episódio, até então, Tânia, ele também era 100% homem. E como 100% homem, ele também sentia dor. Como 100% homem, ele também sentia fome. Como 100% homem, ele também sofria com as tribulações desse mundo. E Jesus está no deserto. O que é deserto? Deserto é lugar de isolamento. Deserto é lugar de privações. Deserto é lugar sem visão manifesta, é um lugar onde não tem vida. E Jesus é conduzido exatamente para este lugar, um lugar deserto, no propósito de ser provado. E quando ele chega ao seu dia de propósito, de fim de propósito, de 40 dias e 40 noites de jejum, ele sente fome, uma necessidade física, humana. E a Bíblia diz que neste momento lhe apresenta o diabo. E quando o diabo apresenta-se a Jesus ali no deserto, no momento que ele está ali faminto, sentindo-se fome, sorrateiramente ele vai fazer a Jesus uma proposta. Vai dizer: se tu és realmente filho de Deus, faça que essas pedras transformem-se em pão. Jesus tinha o poder suficiente para fazer isso, mas Jesus entendia que aquela não era a vontade do Pai. É bom lembrarmos que a vinda de Jesus à terra, ele vem com um propósito. O propósito é esse, William: remir ou redimir a humanidade. E o inimigo ali sabia exatamente que naquele momento que Jesus mais precisava, pastor Ezequiel, era se alimentar. Então qual que é a proposta? É em cima da necessidade que Jesus está tendo. Após ter jejuado 40 dias, ele sente fome. E Jesus ali vai começar a se defender
Mas pastor William, de que forma? Ele vai usar uma arma poderosa. Ele vai usar uma arma poderosa. Ele vai dizer para o diabo: também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele vai aplicar ali a Bíblia Sagrada. E a Bíblia vai dizer que, depois de Jesus dizer não para a primeira proposta, o diabo vai transportar ele para o templo, para o pináculo do templo, e ali ele vai fazer mais uma proposta: se tu és filho de Deus. A primeira proposta aqui é colocar na cabeça de Jesus a dúvida a respeito de quem ele era. Antes de chegar no deserto e ser batizado por João, após ser batizado, ele mesmo ouviu uma voz que testificou dizendo: esse é o meu filho amado. Então, Jesus sabia exatamente quem ele era. Então, essa primeira proposta já caiu por terra, porque ele sabia que ele era filho de Deus. Ele vai dizer: lança-te aqui abaixo, porque os anjos você dará ordem que você não tropece em pedra alguma. E Jesus mais uma vez vai se defender usando a palavra de Deus para dizer: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele não se dando por vencido ou convencido, ele vai ainda levar Jesus em um alto monte, e vai mostrar ali a glória terrena, a glória do mundo, e vai dizer: tudo isso eu te darei. O inimigo não tem nada para dar a ninguém, mas ele é ousado ao ponto de dizer para Jesus: tudo isso eu lhe darei, se prostrado me adorás. Jesus outra vez vai retrucar dizendo: também está escrito, só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor servirás. Ele vai dizer: vai-te, Satanás, porque só o Senhor servirás. O inimigo sabia exatamente o propósito de Deus a respeito de Jesus, e todas essas propostas que aqui citada foi no intuito, o único intuito de desviar a Jesus, ou tirar Jesus do propósito que ele veio cumprir do Pai. Qual que era o propósito? Morrer pela humanidade. Mas Jesus estava focado no propósito. Jesus estava debaixo do propósito, e com respaldo na palavra de Deus. Por isso que é interessante, ou é necessário, ou muito necessário, o crente conhecer a palavra de Deus, porque Jesus não se utilizou de outro método, ele usou a palavra de Deus para rejeitar todas as propostas do diabo. Todas as propostas foram rejeitadas na seguinte frase: também está escrito. Há quem pensa que isso aqui só serve para ficar de enfeite na estante. Há quem pensa que isso aqui só serve para mais um enfeite para você trazer para a igreja no dia de culto. Não, meu irmão, isso aqui é a palavra de Deus. Além de palavra, ela também é escudo, como a Bíblia diz. Então Jesus vai se defender usando a palavra de Deus. Diante de toda a proposta do inimigo, Jesus se defende com a palavra.
Ele diz: não, porque está escrito. Não, porque está escrito. Não, porque está escrito. Jesus sabia o que estava escrito. Tem muita gente hoje, por não conhecer o que está escrito, sendo passado para trás, acreditando em qualquer coisa que se dizem por aí. Mas Jesus não, quando o diabo veio para fazer proposta no momento de fragilidade humana, ele disse: eu sei o que está escrito. A palavra de Deus é a maior arma para se defender dos ataques do inferno. E o que a Bíblia diz? O meu povo perece por falta de conhecimento. Você já percebeu que quando você tira um tempo para meditar na palavra, para ler a palavra, vem o sono, vem o cansaço, você não tem a mesma disposição que você tem para fazer outras coisas. Por quê? Porque é nesse momento que o mundo espiritual quer trazer bloqueio na tua vida. Por quê? Porque o inferno não quer que você, aleluia, conheça o que está escrito. Por quê? Porque a palavra de Deus é escudo contra a astuta cilada do inferno. Quando o diabo vem, Jesus diz: toma, Satanás, eu sei o que está escrito. Jesus resistiu. Resistência não é força, é resistência. Mas só consegue resistir quando eu e você estamos pautados aqui, ó, dentro da palavra de Deus. Eu tenho uma preocupação quando eu vejo o meu nome na escala. Eu passo mal no dia que eu tenho que ministrar. Por que, pastor William? Porque eu sei qual é a responsabilidade de assumir esse pedaço aqui, ó. Eu não posso subir aqui para falar qualquer coisa. Aqui é lugar de falar da palavra de Deus, de mostrar o que está escrito na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que liberta. É a palavra de Deus que transforma. É a palavra de Deus que nos faz conhecer o caminho. O que é que a Bíblia diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. Quando Jesus foi lá nessa batalha espiritual no deserto, ele não utilizou outro método a não ser a palavra de Deus. Aí é uma pergunta para nós, eu gosto de usar essa expressão, para nós. Qual tem sido o nosso nível de envolvimento com a palavra de Deus? Ela é escudo, ela também é alimento. É ela que nos renova nos momentos que nós se sentimos fracos. É ela que nos mostra o caminho quando o inimigo da nossa alma sorrateiramente vem tentando nos enganar. É ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Jesus resistiu, mas usando a palavra de Deus. Todas as propostas do diabo feitas a Jesus foram rejeitadas por ele. Por quê? Porque ele usou a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando ele faz a última proposta, Jesus diz: vai-te, Satanás. Ele mais uma vez aplica a Bíblia Sagrada. E a Bíblia diz que indo o diabo, quem veio? E os anjos o serviram.
O diabo aqui ia fazer essas propostas, eu vou terminar daqui a pouquinho. Ele queria apresentar a Jesus uma solução fácil, uma missão sem cruz. Aleluia. Uma solução fácil e uma missão sem cruz, e uma glória sem sofrimento. Mas Jesus sabia qual que era a vontade do Pai. Para que o propósito de Deus se cumprisse através de Jesus, a Ele estar aqui na terra, era necessário passar pelo Gólgota. Era necessário subir ao madeiro. O propósito de Deus através de Jesus requeria sacrifício de cruz, preço de sangue, para que pagasse o preço que era meu e seu. Jesus resistiu todas as propostas do diabo. A finalidade dele era tirar Jesus do centro da vontade do Pai. Porque Jesus, quando pregava, ele dizia: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus tinha convicção do propósito a qual ele estava vivendo. E o inimigo é sorrateiro e enganador. Aparentemente a proposta era boa, porque tudo o que Jesus precisava era se alimentar. Então transformar pedras em pães para Jesus era muito fácil. Mas como eu disse, aquilo não era a vontade de Deus. Jesus sabia qual era a vontade do Pai. Jesus não entrou no deserto para passear ou para visualizar aquele espaço geográfico, não. Jesus entrou no deserto por causa de um propósito. E ele tinha consciência disso. Por isso, quando o inimigo, o enganador, apareceu dizendo: está com fome, você tem o poder para transformar pedra em pão. Ele disse: eu tenho, eu sei disso, mas eu também sei que está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. É a vontade do Pai, é o querer do Pai, é por isso que eu estou aqui. Nós precisamos entender algo: por maior que sejam as propostas que o mundo nos faz, o propósito de Deus para as nossas vidas ainda é maior. Tem gente que acha que o inimigo aparece com tridente, rabo, chifre. Não, irmão. Aparentemente ele não tem nada, mas ele quer nos enganar dizendo: é coisa boa. Aquela proposta era muito boa, pão, Jesus estava faminto. Mas Jesus visava o propósito do Pai. A vontade de Jesus era sim se alimentar, Oldo, mas ele não estava ali para fazer a sua vontade, era a vontade do Pai. Uma pergunta para nós: o que nós temos priorizado mais nas nossas vidas? A nossa vontade ou a vontade do Pai? Porque você sabe, nós sabemos qual é a vontade do Pai nas nossas vidas. Acredito que a proposta foi, aleluia, a proposta para nós hoje foi única. Fica em casa, descansa, trabalhou o dia inteiro, aleluia, que sofá confortável, toma um banho, vai fazer a janta e vamos descansar, porque amanhã tem que trabalhar. Mas você nessa noite disse não para a proposta, visando o propósito, dizendo: não, eu prefiro ir lá no culto, porque eu sei, eu conheço, eu tenho noção do propósito que Deus tem na minha vida.
pão. Ele estava com fome após jejuar 40 dias e 40 noites sem comer nada. Transforma essas pedras em pão. A segunda proposta era: mostra que você é poderoso sobre os anjos, porque você vai ordenar os anjos para que você não tropece em pedra alguma. Ele poderia dar ordem aos anjos, mas ele também sabia que aquilo ali não fazia parte do propósito do Pai. Pular dali era forçar o Pai, era tentar o Pai fazer aquilo que não estava dentro do propósito. Quando nós fazemos algo que está tentando o Senhor, é exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos tentando a Deus fazer aquilo que não está dentro do propósito a qual Ele estabeleceu para as nossas vidas. Eu já preguei aqui e falei disso. Você acha que você veio nesse mundo por obra do acaso? Pelo um descuido do seu pai e mãe? Não, 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 não. Seu nascimento é um propósito de Deus. Você só nasceu porque Deus tinha e tem um propósito para a tua vida. E o inimigo está aí. Você sabe qual é o momento que ele aparece? É no momento de fragilidade. É no momento que você está se sentindo no deserto da vida. Aquele momento de luta. Naquele momento de tribulação. Que você ora e sente que a sua oração não passa do teto. Momento de tribulação. O inimigo vem para tentar te enganar, te dar rasteiro, dizendo: abra mão disso, rapaz. Eu tenho um caminho mais curto. O caminho que ele apresenta a Jesus era mais curto, porque não tinha cruz, não tinha sacrifício. Mas Jesus sabia qual era a vontade do Pai. Paulo dizia: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Qual tem sido a nossa prioridade? Porque o mundo está aí, as propostas são muitas, mas nós precisamos entender que o propósito de Deus nas nossas vidas é bem melhor e bem maior. Mas a proposta é boa, William. A de Deus é melhor. É atraente, William, mas a de Deus é maior. Quando Jesus rejeita as 3 propostas feitas pelo inimigo, ele estava dizendo: eu sei que tudo isso é agradável, mas eu escolho ainda continuar no propósito do Pai. A voz já foi embora, estou ficando velho, a voz está cansada. E depois disso, os anjos o serviram. E você conhece a história. Jesus foi levado ao madeiro, que não era para ele, apanhou na face, foi rejeitado, traído, vendido por 30 moedas, mas ele concluiu o propósito. Tem uma palavra de Deus para a tua vida. Fiz bagunça. O inimigo não quer. 24 horas tem pelejado contra a sua vida. Mas pega essa palavra. Você vai concluir o propósito do Pai na sua vida. Ou o propósito do Pai vai se concluir na sua vida. Querendo o diabo ou não. Querendo Satanás ou não. Os propósitos, os planos do Pai nas nossas vidas vai se concluir.
Mas nós precisamos ter consciência do tamanho do propósito que Deus tem na nossa vida. Nós precisamos valorizar o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Porque Deus não tem proposta, Deus tem propósito. Quem faz propósito é o inimigo. Deus tem propósito. Deus tem propósito. Deus tem propósito. Você começou a entender, eu vou repetir pela última vez. Deus tem propósito. Só para terminar aqui, Jesus nos ensina que somente Deus merece a nossa adoração e que não devemos negociar a nossa fidelidade a Ele por qualquer oferta que o mundo nos oferece. As ofertas são tantas, mas nós precisamos ter essa ciência. Somente Deus merece a nossa adoração. E que nenhuma proposta, aleluia, possa nos fazer a negociar, aleluia, a nossa devoção a Ele. Jesus submeteu à vontade do Pai. Resistência não é força, mas só resiste quem está pautado, firmado e estruturado na palavra de Deus. Porque é ela que nos nutre, é ela que nos ensina, é ela que nos dá direção, é ela que nos faz ter consciência do propósito que Deus tem nas nossas vidas. Se coloque de pé nessa noite. É quinta-feira profética. E essa mensagem é profética para a sua vida essa noite. Não deixa as propostas que o mundo te oferece abrir mão do propósito que Deus tem na sua vida. Porque é maior do que você imagina. É bem maior do que você sonha. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são aquilo que Deus tem preparado para nós. É coisas grandes, é coisas sobrenaturais. Valorize, priorize o propósito que Deus tem na sua vida. Aleluia, feche os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu subi aqui nessa noite, Deus, no compromisso de ministrar a Tua palavra, sem negociar, meu Deus, sem, meu Pai, enfeitar muito. Eu cheguei aqui no compromisso de entregar a palavra rema, a palavra revelada, a palavra santa, a palavra que é viva e libertadora. E é ela que eu preguei aqui essa noite, Deus. Eu sei que alguém está saindo daqui dizendo: eu ouvi a palavra de Deus. Ou alguém, ó Deus, que por algum momento deixou de olhar para os propósitos, de viver o propósito, e começou, Pai amado, a aceitar as propostas desse mundo, vai sair dizendo:
Eu preciso voltar a viver o propósito de Deus. Eu preciso voltar a olhar para o propósito de Deus. Ou se ainda não vive ou não viveu, vai sair daqui dizendo: eu preciso começar a viver o propósito que Deus tem na minha vida. Pai, em nome de Jesus. E eu sei, ó Pai amado, que a Tua igreja foi edificada pela Tua palavra. Porque se a Tua palavra não fizer nada aqui nessa noite, ninguém pode fazer mais nada. Porque a Sua palavra ainda e sempre será suficiente para as nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, Deus, continua abençoando a Sua igreja. Nos dê resistência, Deus, nos faça resistir nos dias das tribulações, nos dias das adversidades, que nós sabemos que enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sujeitos, meu Pai, a passar por momentos de apuros, a passar por momentos de tribulação, a passar por momentos de provação, Pai, e nesse momento, o Senhor possa nos dar resistência e nos fazer resistir, Pai amado, visando o propósito do Senhor nas nossas vidas. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja glorifica o Senhor com as palmas bem alegres nessa noite. Pastor Ezequiel com a palavra. Aleluia, né? Palavra abençoada, palavra tremenda. Nós possamos estar cada dia dispostos a obedecer o Senhor verdadeiramente, para que Ele possa fazer em nossas vidas, né? Antes de encerrarmos, queremos agradecer, né, a visita, né, das nossas irmãs, que se faz presente aqui. Muito obrigado. Deus abençoe. Volte sempre, a casa sempre é aberta, né, cada um de nós. Vamos estar orando agora, encerrando. Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, muito obrigado por você ter falado conosco, ó Pai. Deus continua usando o Teu Filho, ó Pai, continua sustentando Ele, ó Pai. Continua, ó Pai, dando Ele sabedoria e graça dia após dia, ó Pai. Ele continua sendo boca do Senhor aqui nessa terra. Agora, cada um de nós, ó Pai, estamos aqui, ouvimos a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por ter falado aos nossos corações, ó Pai. Nos dá um restante da semana abençoado, ó Pai, uma noite abençoada, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, venha fazer, Deus, sobre nossas vidas a cada dia, no nome de Jesus. Amém. Estende sua mão para cá. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, e todos digam amém. Deus abençoe. Uma noite abençoada.